Fala, meu jovem, fala, minha jovem. Estamos aqui para um podcast do PrEP Vestibular. Hoje com a nossa convidada especial, Natália Moura. Antes de apresentar a Natália, eu preciso te fazer aquele convite. Para você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já sai apertando esses botões aqui, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, pois só assim você vai assistir não só esse vídeo, mas todos os outros vídeos que vão te ajudar ainda mais na sua caminhada para aprovação no vestibular. Beleza, galera? Então vamos lá. Natália, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Fico muito feliz de te ver aqui, né? Foi bem difícil a gente marcar esse encontro novamente. Antes de mais nada, eu queria que você dissesse quem é a Natália para a galera te conhecer. Então, meu nome é Natália, como já foi adiantado, eu tenho 21 anos. Eu sempre morei por aqui, né? Sempre morei no Valqueire, moro com a minha mãe, com a minha irmã. E sempre foi, assim, em questão do estudo, sempre foi eu, ela e minha irmã o tempo todo, né? Uma incentivando a outra. Minha mãe sempre trabalhou com educação, então ela já tinha essa pegada de ficar prestando atenção nas questões do Enem e tudo mais, vestibular. E a minha irmã também, ela tinha passado primeiro na faculdade do que eu, então, tipo, eu via aquilo ali como uma motivação para eu também continuar. E eu nunca me como uma estudante nota 100, né, nota 10 o tempo todo, mas eu me dedicava, eu me esforçava, né, eu tinha muita intenção, assim, de passar de ano. E depois, eu não tinha muito eu não sabia muito da importância do Enem, assim, de cara, né? Pra mim era passar na escola e falar tudo bem. Mas depois eu fui me dedicando mais ainda, né, pro vestibular. E foi isso. Aí, aos poucos, eu fui engatando aí nesse processo. Na rotina de estudo, né? Na rotina, Você falou aqui da Vila Valqueire, que você mora na Vila Valqueire. Para a galera que está assistindo a gente pela primeira vez, né, Vila Valqueire não é um bairro nobre, mas também não é um bairro pobre aqui do Rio de Janeiro. Sim. Então, eu acho importante. Eu conheço a Natália, mas a galera tem que conhecer essa Natália, a trajetória da Natália na escola. Antes da gente chegar nesse momento que você falou aí, né, que virou a chave da Natália que só estudava para a escola, para ser a Natália que se dedicou para o Enem, que eu conheço bastante. Como é que foi sua trajetória nas escolas? A Natália estudou sempre em colégio particular, estudou em colégio público, foi sempre muito fácil. Como é que foi a sua família? Como é que você tem pai e mãe casados? Sua mãe sempre te forçou a estudar, não te forçou? Como é que foi a Natália na escola, desde o lado fundamental até o ensino médio? Não, então, eu sempre estudei em escola particular, porque minha mãe trabalha, né? E sempre trabalhou numa escola particular, então já estudava lá, porque ficava mais fácil ela me levar. E eu nunca dei muito problema na escola pra minha mãe, né? Ela não ficava muito em cima de mim. E ela nunca foi de me cobrar, tipo, não, você precisa tirar nota 10 o tempo todo. Não, ela só queria que eu passasse. E aí eu sempre, por isso que eu não me vejo como uma aluna muito nota 10 o tempo todo, porque eu não era. Eu ficava ali, tipo, me mantinha na média e depois eu dava o meu jeito, dava o meu esforço pra passar de ano, mas tava tudo certo, né? Nunca reprovei nem nada. Mas eu estudei sempre no mesmo colégio, então no finalzinho que eu fiz o pré-vestibular em outro colégio, mas eu sempre estudei nesse mesmo, então já tinha, né, os meus amigos formados, eu já tinha uma certa aproximação com os professores também, então para mim era mais fácil me manter naquele local, que era em Cailhengo, não era nem em Valqueire, mas era, né, próxima, assim. Minha mãe me levava, já que ela já ia pro trabalho, eu sempre ia com ela. E eu ficava lá estudando e tudo mais. Quando eu comecei o ensino médio, né, eu começava a ficar um pouco mais de tempo lá na escola, porque a minha mãe saía muito tarde, né, do trabalho. E aí eu ficava esperando ela. Enquanto isso, às vezes eu ficava estudando um pouco mais, mas era muito difícil também, mas era muitas vezes, porque eu ainda não tinha aquela consciência, sabe? Tipo, Enem, tipo, eu sabia que era importante porque todo mundo fazia, mas eu também não tinha muita noção de curso que eu queria, eu tava muito perdida. Eu tava, tipo, querendo tudo, mais um pouco ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu não me vi em nada durante toda a minha vida, né? Tipo, eu já pensei
em vários cursos que não tem nenhuma ligação com o outro. A minha irmã queria nutrição, e aí eu falei, vou fazer nutrição, porque minha irmã vai fazer, então vai ser legal. Só que, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? E aí teve um ano que, aí no último ano do ensino médio, né, ainda muito perdida, eu falei, vou fazer pra UERJ jornalismo e pro Enem nutrição. Nossa, tudo a ver. No mesmo ano. Aí eu falei, vai dar tudo certo, porque eu passar eu vou. E eu só tava, tipo, porque eu tava muito perdida mesmo. E aí eu cheguei num ponto que eu tava assim, eu só quero passar. Eu só quero dizer que eu passei, entendeu? Porque eu pensava muito no esposo da minha mãe também pra me manter na escola. Eu pensava muito também nas pessoas, o que elas vão falar, o que elas vão dizer, tipo, nossa, ela estudava, tipo, a vida toda no colégio particular e tudo mais, me cansou, sabe? Tá fazendo, né, algo que ela não gosta, não queria fazer algo que eu não gostasse e tudo mais. E eu me sentia mais pressionada ainda pra passar, porque eu ficava assim, o que eu vou fazer da vida, né? Eu não me vejo em nenhuma profissão o tempo todo. E aí eu fazia vários testes de vocacional, e aí dava uma coisa mais ligada à comunicação mesmo. Só que aí no mesmo tempo eu ficava, tá, mas não quero só isso, sabe? Ao mesmo tempo eu gostava de várias coisas. E aí acabou que até eu terminar o ensino médio ainda não sabia o que queria fazer, né? E aí eu fiz mais um ano no mesmo colégio, o pré-vestibular. E aí ali acabou que uma amiga minha me falou, né, de psicologia. Ela falou, por que você não faz psicologia? Você tem uma cara de psicóloga. Aí eu falei, nada a ver, não tem nada a ver comigo e tal. E aí eu comecei a procurar os cursos, porque eu nunca tinha visto nada muito a fundo da psicologia. Acabei pesquisando mais, acabei gostando. E eu falei, vou tentar. Aí fiz mais um ano, tentei. E depois de muita luta foi, mas... muita luta. Em 2019, né? Foi o teu 2019. terceiro ano. Foi o teu terceiro ano de ensino médio em 19, não foi? Ou tu já estava no... Se a gente Não, vai acertar... 2018 foi o meu... Foi o teu último ano lá no terceiro ano. Quando você estava no terceiro ano, eu lembro... me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro bem que você estava no terceiro ano e sua irmã tinha voltado para a escola para assistir aula para tentar passar no vestibular também. A diferença de idade de vocês é de aproximadamente 2 anos. Né? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E aí eu lembro também, e eu quero que você fale um pouco mais sobre isso para a galera, como é que era em casa, você no terceiro ano, estava só estudando para passar, e a tua irmã já estava ali naquela pegada, porque a tua irmã tinha uma pegada diferente da sua, quando você estava no terceiro ano. E a tua irmã estava naquela pegada de estudo. Como é que tua mãe via isso? Ela jogava muito na tua cara, ela vai estudar. O que ela fazia contigo? Como é que era tranquilo lidar com isso? Não, assim, a minha mãe não jogava muito na cara. Minha mãe nunca foi de jogar na cara, sabe? Tipo assim, não, você tem que estudar, não sei o quê. Ela conversava. Ela conversava muito com a gente. Tipo, não, você precisa estudar, não sei o quê. Ela mostrava todo o cenário da realidade pra gente, tipo, focar. E aí, a minha irmã, né, nessa questão dela tipo, mais focada pra entrar numa universidade, e eu ainda só querendo passar de ano, realmente era um pouco complicado, porque o foco era diferente, e até quando ela ficou na mesma turma que eu, porque a gente acabou entrando na mesma turma, ela fez o terceiro ano, né, o pré-vestibular, o terceiro ano que eu tava. Então, era uma turma que também a maioria, né, das pessoas não tinha muito foco de entrar na universidade, né? Muita gente também já estava só querendo passar e acabar a escola. Então, ela sentia um pouco de pressão dela mesma, né? Porque já era mais um ano que ela estava estudando. E eu sentia um pouco de pressão porque eu via que ela estava correndo atrás, e eu estava tipo, o que eu vou fazer? Eu não sei nem o curso que eu quero, sabe? Então, era mais essa questão mesmo, de eu acabar me comparando um pouco também, me pressionando um pouco também, porque ela tinha passado, depois ela passou, né, para uma federal, e aí eu ainda não, e eu não sabia nem o que eu queria ainda. E aí eu me sentia pressionada nesse sentido, e minha mãe ficava, né, buscando vários cursos para mim, a gente ficava vendo, né, na internet tudo sobre aquele curso, né, vários cursos, porque eu não tinha nenhuma noção, assim, se eu queria algo mais de humanas, algo mais de exatas, né, algo mais de educação, eu não sabia. E aí a gente ficava vendo, mas ela me ajudava, entendeu? Ela nunca me
assim, me mandou, tipo, ela falava pra mim, é importante, né? E seria legal se você fizesse isso. Mas ela nunca me obrigou a nada, entende? Essa cobrança vinha mais de você, né? Minha imagem. E já no terceiro ano, antes de você começar a fazer o pré-vestibular, a tua turma de terceiro ano, você já tinha essa cobrança de ver que sua irmã já estava indo e você não tinha se decidido ainda? Tinha. Eu me cobrava assim, no sentido de eu preciso decidir alguma coisa pra minha vida, entendeu? Eu preciso saber o que eu quero ser. Eu ficava me cobrando nesse sentido. Mas quando eu comecei a me cobrar mesmo, foi no pré-vestibular. No ano seguinte. No ano seguinte, foi 2019. Que realmente, assim, a Natália que ficava falando pra caramba, né? Que ficava viajando na aula, não era mais eu em 2019. 2019 eu realmente ficava muito concentrada. Eu até, eu sentava lá na frente, mas assim, era uma coisa demais, que hoje em dia eu reconheço que era uma coisa assim muito exagerada, porque tinha até festinha da turma que às vezes fazia, né, uma sexta-feira temática e tudo mais. Às vezes eu não queria participar, eu faltava para ficar em casa estudando. Tinham aulas que eu já tinha mais facilidade por já ter terminado o ensino médio, e aí eu falava, não vou, eu vou ficar em casa estudando, né? Era bom para mim, ou eu ficava na sala de estudo também do colégio estudando. Era bom para mim, só que isso me impedia muito, e isso só fui para depois, me impedia muito de participar ali do social, né? De formar outros vínculos também. Mas foi importante também eu ter esse equilíbrio, né? Porque algumas aulas que eu já tinha facilidade, que eu já tinha visto antes, eu falava, não, vou ficar em casa estudando um pouquinho, porque eu ganho mais tempo assim, né? E fazia mais exercícios em casa também, ali na escola, às vezes eu não conseguia me concentrar muito. E aí eu ficava me organizando desse jeito, entendeu? Entendi. A gente se conheceu em 2019. Não, 19 ou 18? Foi 18, eu acho. 18. Aí eu dava aula para você de matemática, mas não era da matemática toda, era uma parte só. Não era matemática 1. Acho que era álgebra. Acho que era álgebra. E aí eu lembro bem dessa Natália que você está falando, aquela Natália que ficava ali com a galera, essa primeira Natália. Estava com a galera conversando, não era muito concentrada. E logo no ano seguinte, quando você voltou, eu vi que você voltou totalmente diferente. Você já voltou para a escola e você não ficou muito tempo, se eu não me engano. Acho que você logo depois saiu da escola que você estudava e foi para um outro curso. Não, na verdade eu fiquei 1 ano na escola que eu estudava. Né? Depois de terminar o terceiro ano, você ainda fez mais 1 ano do pré. Fiz 1 ano do pré da mesma escola em 2019. Né? Eu faltava bastante porque eu preferia ficar na sala de estudo ou em casa estudando, mas eu terminei. E aí, em 2020, eu fui para um outro curso, né, um outro preparatório também, mas eu fiquei muito pouco tempo, né, porque começou a pandemia, aí foi para o online, e foi quando a gente começou também as aulas particulares, né? E aí, foi o momento que eu mais fiquei focada, porque eu falei, pandemia, não vai ter distração, ninguém me chamou para sair, não vai ter um aniversário para eu ir, então assim... Eu falei, vou aproveitar esse momento para estudar, porque eu vou ter que ficar em casa. Aí eu fiquei em casa. Aí eu falei, vou estudar. Foi difícil, não foi fácil. Porque, né? Eu quase pirei de ficar em casa tanto tempo. Mas foi, assim, essa questão de ter mais tempo só para isso foi importante, sabe? Eu consegui me organizar melhor. E aí eu consegui estudar melhor também por conta... de algo mais exclusivo, sabe? Eu tinha meu tempo todo só pra isso, então eu falei, não, vou me dedicar a isso, vai dar certo, vai ser esse ano, acabou, vou fazer. Aí, fiquei só estudando, durante a pandemia, que foi o ano que eu consegui passar, né? No ano de 2020. No ano de 2020. Eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que eu nunca te perguntei isso, então vai ser inédito aqui, eu quero saber essa resposta. Pensa bem de tu responder. Quando eu te dei aula em 2019, e em 2018, quando a gente se conheceu. Em 2020, eu já não estava mais na escola onde você já tinha saído. No caso, você também já tinha saído, mas eu também. E aí você me procurou para eu te dar aula particular. Eu queria saber por que você me procurou para eu te dar aula particular. Por que o Robson e não outro professor? Porque eu gostava muito das suas aulas. Eu gostava muito de você como professor, eu sempre gostei. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Isso aí é fato.
Claro que depois de um bom e longo ano, né, com essas aulas eu melhorei bastante, né? Perdi um pouco do ódio pela matemática, mas eu melhorei bastante. Mas eu escolhi você porque realmente eu gostava muito de você como pessoa, sabe? Como professor também, porque eu sentia que nas aulas eu conseguia entender, assim, de forma muito clara, né? Você começava a fazer até dancinhas lá, falando das fórmulas, dava tudo certo, entrava na cabeça, não saía mais. E eu gostava muito mesmo da sua forma de dar aula, né? Da sua metodologia, da sua didática. Você estava muito organizado também. Então, até durante a pandemia, né? Foi uma coisa muito organizada, por mais que fosse online, né? Foi de forma, assim, que eu conseguia me manter ali, sabe? Eu não tinha vontade nem de faltar aula, sabe? A Natália que era antes... Eu ia ficar muito assim, ai, não tô muito afim hoje e tal, mas eu queria estar ali, sabe? Eu queria aprender realmente. E também porque eu não tinha como pagar professor para cada disciplina. E eu escolhi matemática porque era uma disciplina que eu tinha dificuldade, e também porque no Enem, metade da prova do segundo dia é a matemática, né? Então, eu tinha um professor para redação e tinha você para matemática. Os dois particulares. Os dois particulares, que eram para mim as duas disciplinas que tinham mais importância, assim, que eu tinha dificuldade. Então, que eu tinha que, né, praticar mais, né? E aí, eu melhorei bastante, inclusive, né? Ao longo dos anos, a minha nota foi melhorando bastante. Tu acha que tu tinha dificuldade em redação? Não, redação eu não tinha muita, mas eu fazia de uma forma diferente. Antes de começar a treinar mesmo pro Enem, aquele modelo do Enem, eu tinha dificuldade, né? Tipo, não era qualquer tema que eu conseguia fazer um bom texto. Depois eu fui melhorando, e aí eu fui gostando. Que nem com matemática, né? Mas depois eu comecei a prática, né? Porque eu firmava um formato de redação e aí tentava repetir aquele mesmo formato para qualquer tema, entende? Então, isso foi facilitando. Eu fui aprendendo a fazer de forma estratégica, né? E não de forma, tô inspirada, vou fazer uma redação, entendeu? Que não dava certo, não funcionava. E funcionou. Depois que você pegou essa mania, esse jeito, né, essa estratégia para fazer redação, funcionou para você? Aí funcionou, sim. Eu praticava toda semana, assim, fazia 2 redações todo sábado. Sábado era o dia da redação. Aí eu fazia 2 redações, né? Mandava pro professor para ele corrigir e tudo mais. Aí durante a semana ele me entregava. E aí eu via onde que eu estava errando e tudo mais. Eu tentava ver o máximo de citações também. Eu baixava aplicativo. Eu via na internet, pegava as provas antigas, né? As redações antigas, nota 1000. Ficava baseando nelas. E formava ali, tipo, esse aqui vai ser o padrão que eu vou usar na prova. Então, eu tentava sempre usar o mesmo padrão, o mesmo formato. Porque, antigamente, em cada prova do Enem, eu usava um modelo diferente. E isso não funcionava, porque chegava na hora, não sabia o que fazia, não sabia se eu começava pela redação, se eu terminava pela redação. Eu queria fazer do meu jeito e não funcionava, não rolava. E aí, acabou que ficou desse jeito, entendeu? Dessa forma. Aí, deu certo. Não sei, deu certo. Que bom. Eu queria falar um pouquinho desse ano de 2020, né? Que eu acho que é muito importante. Você já começou falando da organização, então vamos pegar nesse tópico agora, essa parte da organização. A gente batia muito papo nas nossas aulas, eu lembro bastante, né? A gente tinha uma aula por semana, né? De 2 horas, mais ou menos. Sim. E aí, muitas das aulas, principalmente quando chegava perto da prova, não sei se você lembra, eu via você hiper nervosa. Eu gosto de dizer, até para a galera daqui isso, que eu falava para você fazer 10 exercícios, tu queria fazer 20. Eu pedia 20 e fazia 30. Então, tu estava sempre querendo fazer mais. Isso, de certa forma, começava a te trazer um pouco de ansiedade. Mas eu não quero chegar nesse ponto do excesso agora, não. Eu quero que você diga como foi nesse ano de 2020, quando você virou a chave e falou, não, agora eu vou focar, vou fazer o Enem, vou me preparar. Você entrou no outro curso, você falou, mudou, né? Foi para um curso preparatório, pegou os professores das disciplinas que você julgava mais importante, matemática e redação. Mas como é que era a sua rotina? Você tinha um curso, tinha professor particular, ainda estudava. Como é que era o seu dia a dia? Você acordava que horas? Até que horas você ficava no curso? Que horas você saía? Como é que era essa rotina? Sim, então, eu comecei o curso, né, em 2020, então. Eu fiquei pouco tempo, acho que até março, se eu não me engano, porque depois começou a pandemia, aí foi pro online.
Enquanto estava no presencial até março, eu acordava umas 7h da manhã, minha aula começava 8 horas em Madureira, né? E aí eu tinha aula até umas 5 da tarde, era integral. Integral. Porque era na verdade era um pré-medicina, né? Mas era colégio de curso? Era colégio de curso. E aí era um pré-med. Aí eu falei, vou entrar na turma de medicina, que normalmente é mais puxada, né? E os alunos também são mais focados. Aí entrei nessa turma de medicina e realmente a maior parte queria de medicina. Então as pessoas ficavam mais, né? Vou estudar. As pessoas realmente prestavam atenção, faziam exercício, era mais puxado. Até na organização dos professores, porque era mais focado para essa questão, né? De um curso que é um pouco mais concorrido e tudo mais. Então eu falei, vou entrar nessa aqui. Aí comecei, né, que o curso era integral, então ia de manhã, ficava a manhã toda lá no curso, aí depois almoçava e depois continuava e tinha aula, às vezes tinha simulado no final de semana também, todo sábado, quando se aproximava da prova, mas começou a pandemia em março. E aí o curso foi para o online, né? Só que o online, eu tive um pouco de dificuldade, porque alguns professores também tinham dificuldade de mexer com a plataforma, estava tudo novo. Não tinha plataforma, né? Foi tudo novo. E aí, para alguns professores foi um pouco mais difícil, para outros foi um pouco mais fácil, mas às vezes a gente acabava não tendo aula, porque o professor às vezes se enrolava, o tempo passava, e acabava ficando assim, muito... Aí jogava uma atividade para a gente fazer, acabava ficando um pouco enrolado, mas acabou que a gente conseguiu se organizar, porque a turma também estava se ajudando muito, né? Tava todo mundo se ajudando bastante. Eles mandavam algumas atividades pra gente fazer também no grupo de WhatsApp, e depois qualquer coisa mandava uma dúvida, aí criou o Google Classroom, né, pra gente mandar os conteúdos lá. E aí eu ficava estudando. Quando começou mesmo, né, essa questão do online 100%, assim, aí que foi o problema, porque eu tinha muita dificuldade de levantar e estar sentada às 7 horas da manhã assistindo uma aula online, né, que eu não podia tirar dúvida direito. Eu mandava uma mensagem no chat, né, era no Meet, as aulas. Então, assim, eu tinha dificuldade. Para mim, o negócio do presencial era bem melhor. Mas como a realidade era do online, eu tive essa dificuldade de ter essa rotina em casa no início. Mas depois foi até tranquilo, porque eu não perdia tempo de transporte, eu não precisava gastar dinheiro, né, comendo alguma coisa na faculdade. Então, assim, acabou sendo melhor nesse sentido, né? E depois eu fui me acostumando. Aí eu acordava 6 e pouquinho, né, tomava banho, tomava café, 7 horas eu começava a aula. Engraçado que no presencial era 8 horas da manhã, no online ficou mais cedo, não sei porquê. Mas 7 horas começava a aula, e aí eles davam um intervalo pra gente, né, meio-dia, começava 1h30 a aula da tarde. E aí até alguns dias, eu acho que só na quarta e na quinta ia até 5 horas da tarde a aula, e os outros dias terminava 3 horas, por aí. E aí depois eu continuava estudando, que nem uma doida. Aí, à noite, eu parava para jantar, já estava na hora mais ou menos de eu dormir. No dia seguinte, acordava, estudar. Mas essa questão de eu acabar fazendo folhas a mais, eu realmente estava no meu planejamento. Eu acho que o meu planejamento estava errado, entendeu? Porque no meu planejamento eu acabava colocando muita coisa. Então, eu ficava o dia todo, né, tentando fechar o meu planejamento. Bater aquela meta que você estabeleceu. Mas essa meta era um pouco demais. Eu compreendo. Lá no dia, né, naquele momento eu não compreendia. Eu falava, não, tem que fazer. E aí, a minha rotina era basicamente essa, assim, eu só ficava estudando. Não trabalhava, né, então pra mim era mais fácil, eu tinha bastante tempo para ficar nessa rotina e meio nessa rotina, assim, da pandemia. Às vezes eu parava, né, pra jogar um joguinho online, porque, né, às vezes alguns amigos mandavam um link pra gente fazer um joguinho online. Eu tinha igreja também, às vezes eu tinha terço online, então, tipo assim, algumas coisas eu tentava fazer, mas em vários momentos em alguns momentos eu até me permitia, sabe, fazer essas coisas também, mas a maior parte do tempo era estudando. Era estudando, batendo as metas. E aí, tu lembra quais eram as matérias que você estudava? As matérias que você estudava diariamente?
Tem tempo já, né? Tem tempo. Você estudava, eu lembro que você falava pra mim que ficava às vezes até 9, 10 horas da noite estudando, e eu falava, Natália, para um pouquinho, vê uma Netflix, vai, é frescada na memória. E você estudava bastante todos os dias. Você falou aí de segunda a sexta. Você comentou também que sábado e domingo às vezes tinha simulado no curso. Você fazia o que sábado e domingo? Estava de segunda a sexta direto, mas e sábado e domingo? Como é que era o teu sábado e domingo? Então, sábado eu fazia simulado, quando era presencial, né? Mas só teve um simulado, se não me engano, um ou dois. Porque eles passam mais vezes quando se aproxima mais da prova, né? Como estava no início ainda, eles estavam colocando assim, mais como teste, mais como uma forma da gente, né, já começar a ter uma noção ali da prova e tudo mais. O meu sábado, o meu domingo, né, durante o ano todo, foi basicamente no online. Sábado, eu tirava para redação, e aí, à tarde, eu estudava. Eu revisava algo do que eu estudei durante a semana toda, né? E domingo, eu revisava o que eu estudei durante a semana toda, que estava colocando alguma coisa em dia que eu não consegui dentro do meu planejamento. E eu sei que era demais, assim, era um pouco exagerado, né? Era, realmente, você falava muito para eu tirar um tempo para descansar, para ver um filme, mas eu não consigo, eu vejo o filme pensando que eu poderia estar estudando. Mas eu sei que era uma coisa que passava um pouco do limite, né? Que não era nem saudável, assim. E aí então você acha que realmente era excessivo a forma que você estudava? Depois de um outro tempo, caiu uma ficha de si. Eu tenho duas perguntas para te fazer e eu quero que você responda da maneira que você quiser. A primeira é, você acha que é importante a organização para estudar? Sim, planejamento total, assim, precisa. Porque senão, eu acho que comigo não funcionava se eu não tivesse o planejamento. Se eu falasse assim, semana que vem eu acho que eu vou estudar história. Tá, mas o que eu vou estudar história? Estudar uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu acho difícil. Tá, mas fica perdida. Eu fazia um planejamento toda semana, né? Toda semana eu tinha ali, na verdade, eu dividia eu pegava o mês todo e pegava, sei lá, um módulo de história. E aí eu dividia esse livro de história, né, com todos os módulos que ele tinha, estava dividido naquele mês e via quanto eu conseguia estudar. E aí colocava na semana, segunda-feira, eu vou estudar isso. Eu tinha um caderninho, né, com segunda, terça, quarta, quinta, os dias da semana, e ali uns quadrinhos. Aí dos quadrinhos eu escrevia o que eu tinha que fazer nesse planejamento e tudo mais. E aí se eu não conseguisse fazer tudo daquele dia, eu deixava pra fazer no final de semana, entendeu? Pra eu colocar em dia. E me ajudava bastante. Porque eu me guiava por aquilo ali, entendeu? E eu ficava um pouco mais tranquila de assim, nesse dia eu fiz tudo que tá aqui. Então, eu tô tranquila porque o resto, eu vou ter dia pra fazer o restante das coisas, né? Porque já tá tudo encaixadinho. Pra mim, funcionava desse jeito, né? Eu não conseguia estudar de forma aleatória ou estudar pelo que eu mais... isso aqui é o que mais cai, vou estudar isso aqui hoje. Mas tem outras coisas que mais caem também. E aí eu tentava colocar tudo no planejamento, porque pra mim era o que funcionava. E os exercícios, assim, você acha que é importante praticar com exercícios e simulados? Acho. Sim, porque principalmente exercícios da prova, né, que a pessoa vai fazer, no caso do Enem. Fazer exercícios antigos ou naquele mesmo modelo do Enem, porque é aquilo ali, tá na prova, vai cair, entendeu? Tá ali, igual, só vai mudar algumas coisas. Você mesmo dizia, né, que não, essa questão aqui vai cair, certeza, vai cair. E caía, porque era um modelo certo, só mudava o enunciado, só mudava algumas coisas, mas era aquilo ali, né? E aí eu pegava as provas antigas para poder fazer as questões, né, os exercícios, e realmente via que se repetia. Então, e criar essa intimidade também com a prova, né? Criar essa intimidade com as questões, porque chega na hora, né, você vai ficar nervosa. Eu ficava nervosa toda vez que eu ia fazer o Enem. Isso aí não tinha como ser diferente. E aí, mas quando eu vi uma questão, eu falava, caramba, isso aqui eu já sei, eu já fiz tanto isso em casa que falei, pelo menos o assunto eu já conheço, né?
Aí eu ficava mais tranquila para enfrentar aquela questão, porque pelo menos a temática eu já tinha conhecimento sobre ela, entendeu? De tanto que eu exercitava em casa. E não tem jeito. Aprender a teoria era importante, né, para você ter uma base, ter uma noção, mas era importante eu exercitar. Tanto que nas aulas particulares com você, você falava, você já fez várias questões sobre isso, né? Mas qual está sendo a sua dificuldade agora? Porque eu tentava fazer o tanto de questão, assim, o máximo de questões eu tentava fazer, só que eu não estava raciocinando direito, né? Porque eu só queria fazer questão, eu só queria fazer, eu só me preocupava com a quantidade, né? E não com qualidade. Exatamente, não estava interpretando direito aquela questão, só estava fazendo por fazer. E aí eu pegava uma questão parecida, às vezes eu não conseguia fazer porque eu tava me preocupando em fechar o livro. Eu falei, não, vou fechar o módulo hoje. Fechei o módulo hoje. Mas aí, pegando uma questão parecida, às vezes eu não conseguia fazer porque eu não, sabe, eu não entendi. Eu só decorei que era daquela forma e tal, tinha que usar a fórmula e tal, e aí eu tinha dificuldade de fazer outras questões. Mas depois que eu comecei a praticar e tudo mais, entender meu conteúdo, foi melhor. Entender mesmo a teoria foi melhor. Mas aí só na questão mesmo que eu via a melhor forma de eu resolver, entendeu? Entendi. E aí, sobre a prática, você está falando da prova, vou aproveitar esse gancho também para a gente puxar isso, né? Você fez o Enem quantas vezes até passar? Eu fiz 3 vezes. Na primeira vez você estava na escola. Isso. Você lembra como foi? O que foi difícil para você aquela primeira vez? A primeira vez, na verdade, a primeira vez eu ainda não tinha uma certeza do que eu queria, né? Eu tentei o curso de nutrição, mas não era algo que eu realmente queria. E eu não conseguia ter esse foco ainda pro Enem, né? Então, eu fiz porque eu sabia que eu tinha que fazer. Eu tinha que terminar o colégio e tinha que fazer de qualquer forma essa prova, né? Mas eu não me preparei de uma forma tão adequada, sabe? Para essa prova. Então, eu tive dificuldade de fazer a prova porque eu não estava me sentindo preparada, né? E nem curso eu sabia se eu queria mesmo fazer. Na verdade, não era o curso que eu queria, mas era um curso que eu tinha aceitado que eu poderia tentar fazer. Então, acabou que eu só fiz, entendeu? Mas na segunda vez que eu fiz a prova do Enem, eu já me preparei mais e falei, não, vai ser psicologia e é isso. Vou fazer, vou tentar. Mas eu não passei. E aí, Você sabe por quê dessa segunda vez? O que foi que te atrapalhou assim? Você fala, pô, eu não passei, eu me organizei, eu planejei, mas não passei porque eu acho que aconteceu isso. eu acho que eu fiquei nervosa mesmo na prova. Na prova eu fiquei muito nervosa. Eu me desorientei ali com o tempo. Eu, assim, me enrolei demais. Pra você ter uma noção, eu comecei a redação. Aí eu falei, pô, não vai dar tempo de passar limpo. Deixei a redação no rascunho. Fui fazer a prova. Depois eu voltei, passei a limpo a redação. Aí eu falei, eu não tinha muita maturidade para fazer a prova. Eu pegava uma questão e quando eu não sabia fazer essa questão, eu ficava, poxa, eu não sei. Caramba, eu sou horrível. E aí eu tentava outra, também não sei. Pronto, agora eu já não passei. Ai, Acabou psicológico. acabou. Aí acabava com psicológico. E eu não conseguia, assim, às vezes eu ficava cansada também da prova. Não tinha. Eu não sei, por mais que eu tivesse praticado bastante em casa, chegava na prova e às vezes eu me sentia cansada. E aí eu fazia as questões e já não tinha muita paciência pra ver, né, com calma e tudo mais. Às vezes o tempo também estava corrido, então isso me deixava muito nervosa. Então acho que foi mais isso, né? Foi mais a questão, assim, da maturidade mesmo para fazer a prova e da organização do tempo. Porque eu até me senti preparada, um pouco mais preparada para essa segunda vez que eu tentei, né? Tanto que eu fiquei muito frustrada quando eu não tinha passado, quando eu vi a nota e tudo mais. Eu me senti muito, sei lá, incapaz. Mas depois, na terceira vez, eu me senti muito melhor, me senti muito preparada, estava realmente muito confiante. Não passei de primeira, passei na terceira chamada, né? Mas eu senti que saí bem daquela prova, sabe? Eu me senti mais leve. Eu senti que fui melhor. Eu fiz o meu melhor. Falei, não, eu fiz o meu melhor. O feedback vai ser, mas eu fiz a minha parte, entendeu? O que foi de diferente da segunda para a terceira, assim? Você acha que você conseguiu chegar na prova e
organizar melhor a ordem de fazer as provas, né, as disciplinas. Você sabia, mas já estava mais segura consigo mesma de pular uma questão. O que foi de diferente? Se você pudesse dizer para a galera o que eu fiz nessa prova que eu passei que eu não fiz na que eu não passei. Você saberia identificar isso? Eu acho que foi mais confiança mesmo. Assim, eu comecei a confiar mais em mim para a prova. Depois de tanto conversar com você, é que eu não consigo não mencionar que foi você que, na verdade, mudou muito. Porque a minha trajetória, assim, do último ano. Porque eu acho que o que mais eu precisava muito de motivação e de uma segurança ali, sabe? Não, eu vou fazer a prova, mas calma, não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou fazer essa prova, vai dar tudo certo, tô fazendo a minha parte e vou só aguardar. Porque quando eu fiz a prova no primeiro ano, né, na segunda vez, na verdade, no ano anterior, eu me senti muito enrolada ainda. Eu tava estudando bastante e tudo mais, tava focada, mas no dia da prova eu me senti muito enrolada por conta dessas questões que eu falei. Aí no ano, né, no último ano que foi o que eu passei, e que foi que a gente teve as aulas particulares, né, já era da pandemia. O meu emocional já estava no chão, porque eu não estava vendo ninguém, eu só estava estudando, e eu me pressionando. Minha irmã já tinha passado numa federal, e eu falava, eu preciso passar numa federal também. Eu ficava várias coisas na minha cabeça. Minha mãe não me pressionava, né? Ela só perguntava, como que foi hoje? Conseguiu estudar, não sei o quê, mas ela me deixava bastante à vontade, porque ela via que eu estava tentando. Ela então me deixava me organizar do meu jeito, né? Ter o meu tempo para estudar. E aí você me motivava muito nas aulas também, né? Você perguntava, já pensou em descansar? Que importante, né? Você já pensou em se dar um tempo também? Porque eu realmente ficava nessa carga muito puxada. E eu acho que isso atrapalhava muito. Eu acho que na primeira prova, né, na minha segunda vez que eu tentei essa prova, essa pressão que acabou me desgastando também na hora da prova, sabe? Porque eu errava uma questão, já começava a achar que eu não sabia nada, né? Mas na última vez que eu fiz a prova, eu sinto que eu fui um pouco mais mais madura mesmo, sabe? Com aquela questão da prova, sabe? Eu não sei essa, mas eu vou tentar essa. Eu ficava tentando fazer as mais difíceis. Você até falava, não, foca nas mais fáceis, depois você vê as mais difíceis. Eu falei, não, mas a mais difícil eu sei, a mais fácil eu lembro de bobeira. Não, mas foca nas mais fáceis que você vai saber também. E aí eu tentava fazer as mais fáceis e tudo mais, chegava nas difíceis. Eu sabia o conteúdo, mas eu falava, não, eu vou perder muito tempo nessa. Aí pulava pra outra. Antes, eu ficava na difícil. Falei, não, eu sei, eu vou provar que eu sei e eu vou fazer. Mas aí perdia muito tempo, né, nas outras. E às vezes até errava o difícil, que eu achava que eu sabia, eu sabia. Aí eu acho que foi isso, sabe? Foi assim, conhecer a prova, fazer de forma mais estratégica e motivação também. Porque durante a pandemia, além das suas conversas também, a gente até tirava, teve uma vez que a gente até tirou o tempo de aula, né, só pra conversar sobre isso, para saber como que tá o psicológico, como que tava o emocional também durante a prova. Você falou, a gente, não é perda de tempo. Eu lembro que você falava assim, não é perda de tempo, a gente na verdade está ganhando tempo, porque isso também é importante, né, pensar um pouco na gente dentro desse processo, né. Eu colava muito papelzinho, tudo quanto era canto da minha casa, né. Colocava muito no quarto, lá no meu quarto, uma beliche. Aí eu dormia na cama de baixo e a cama de cima, eu colava Papelzinho um papelzinho. Não, nem com fórmula, mas com palavra motivacional. Pra eu poder levantar. Eu acordava e olhava. Aí o papel tava escrito, o UERJ, só depende de você. Aí eu deixava lá, eu acordava, olhava para aquilo ali, pendurado em cima de mim, né? Eu falava, pô, é verdade, eu tenho que levantar, vou estudar. Aí colocava vários papeizinhos também de fórmula, vários papeizinhos de dicas, né? De coisas, palavras-chave, assim, pra eu poder lembrar. Enchia minha parede de post-it, era toda cheia de papelzinho. E várias palavrinhas para também me motivar, porque você pode... Eu poderia até saber tudo, né? Assim, quase tudo, na verdade, dos conteúdos que eu pegava para estudar.
Só que às vezes eu me desanimava muito. E às vezes eu ficava pensando, não sei se eu vou passar, eu não sei se o que eu tô fazendo, sabe? Eu me cobrava muito também, porque eu via os meus amigos já andando com a vida. Eu até falava isso, né? Você falava, não, mas é cada um no seu tempo, não sei o quê. Eu falei, mas eu não sei qual é o meu tempo, eu não sei quando que vai chegar a minha vez. E aí eu ficava me cobrando muito também, porque os meus amigos, né, já tinham todos se formado, né, no ensino médio. Alguns já estavam terminando até a faculdade quase. E aí eu ficava, e eu ainda tô aqui, eu não, sabe, sem saber o que vai acontecer. E aí essa questão, assim, de saber lidar também com o tempo de descanso e entender que eu também tinha capacidade, também foi importante, sabe? Porque eu fiquei um pouco mais tranquila no dia da prova. Eu tenho que até falar um pouco sobre isso, porque eu comentei muito com o pessoal daqui e eu acho importante todo mundo saber. Para mim, né, você é o padrão de aluna. Todo professor queria ter um aluno como você. Tipo, manda fazer 10 exercícios, faz 20. Tem que fazer o exercício, você faz e busca o além. E todo professor, às vezes, tem dificuldade de identificar quando está pecando pelo excesso. E poucas pessoas conseguem ter esse discernimento que você teve. Depois de muito custo, né? Custou um pouco, uma prova, custou para você não passou no segundo ano, mas você percebeu que você estava pecando pelo excesso. É raro, mas você fazia tudo o que tinha que fazer, batia suas metas, estudava as matérias corretamente, fazia os resumos, conseguia fazer as questões, as mais difíceis, você buscava questões de outros vestibulares, eu lembro, questões mais difíceis, às vezes você fazia uma questão e falava, isso não vai cair no Enem, e você estava lá buscando, estava estudando, estava procurando, e toda vez que a gente debatia na sala de aula, né, você deve, na sala de aula não, né, no caso, no nosso online ali, você deve lembrar disso, que eu pegava uma questão e te fazia a seguinte pergunta, Natália, tá, você sabe fazer essa questão, mas por que você fez isso? Faz essa conta aí agora, tem tanto tempo, você lembra? Tem tanto tempo para fazer isso. E aí eu começava a perceber que muitas vezes era a pressão que fazia você perder tempo e se achava incapaz, o que não era verdade. Mas esse nervosismo todo era fruto do pecado pelo excesso. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Você percebeu essa chave virando no dia da prova ou você foi desligando alguns dias da sua semana quando foi chegando próximo da prova? O que aconteceu para você parar de ter aquela rotina de estudar de segunda a segunda para estudar só de segunda a sábado e estudar o domingo de descanso? Não, eu percebi antes. Porque eu lembro até que você mesmo disse que não adiantava eu vir numa intensidade muito forte o ano todo, que vai chegar no dia da prova eu vou estar desgastada, não vou ter energia para nada, né? Eu tinha que vir aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos e aumentando a intensidade quando chegasse próximo, que aí, né, você até falou você me mostrou até de forma gráfica o negócio, né, que eu tinha que vir de forma mais equilibrada, que aí, quando eu atingisse, assim, uma intensidade maior, já estava perto da prova e eu ia ter capacidade de fazer as coisas, né? Não ficar me desesperando antes, porque chegar no dia eu ia estar muito cansada, não ia conseguir, ia me deparar com essas questões fáceis e achar que eu não sabia, né? E eu acho até que eu acho que a minha visão para isso foi porque você realmente falava o tempo todo, toda semana que você falava. Enchi o saco. Enchi. Não, sério, você falava o tempo todo que eu precisava ter um certo equilíbrio, que eu precisava ter uma certa paciência também para aprender, porque realmente era uma coisa que eu fazia de forma muito, muito intensa e muito desnecessária às vezes, né? E até essas questões fáceis que eu achava que era difícil, né? Eu acho que era porque eu estava fazendo tantas questões que eram mais além do nível do Enem, que eu ficava, não, deve ter alguma coisa aqui, não deve ser só isso. A minha cabeça ia, sabe? Eu falava, não, tem que ter alguma coisa, eu preciso ter dificuldade nessa questão, entendeu? Eu ficava... Precisa ter dificuldade, né? Eu ficava pra mim, eu falava, não, preciso ter alguma coisa aqui pra eu ficar pensando e, tipo, cara, não é possível que seja só isso aqui. Eu achava muito... Cheguei a um ponto que, realmente, algumas questões eu achava muito simples. E eu ficava com medo de ter que fazer alguma outra coisa, ser uma pegadinha, alguma coisa assim, entendeu? E aí, que tanto você falar que não, às vezes é só isso mesmo, confia, você sabe, não sei o quê. Aí depois foi, entendeu? Foi caindo a ficha de que realmente
tá, eu sei. Ok, eu sei o conteúdo, eu estudei, eu sei. Mas foi meio difícil também de aceitar isso, porque... Eu lembro bem. Chegou na prova lá, e aí fez a prova, acabou o Enem. Passou. Natália só escolheu, já sabia que queria psicologia, Sim. quando você passou, você já sabia, mas aí você só pôde fazer a escolha quando você inseriu suas notas na plataforma lá do Sinuzu, foi? E aí você colocou lá e já sabia, com certeza, que queria psicologia. Teve alguma relação a psicologia com essa rotina aí de um ano de aula particular, de entender o emocional ou não? Tem nada a ver. Eu acho que teve um pouco, né? Porque eu via bastante vídeo sobre a importância também de ter um bom preparo psicológico também para a prova, mas não muito. Assim, foi mais porque eu achei interessante. Foi um curso que me indicaram, né? E falaram, por que você não faz, não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar, e aí realmente gostei da psicologia, né? E também não via nenhum outro curso que eu poderia fazer, que eu me via trabalhando durante a minha vida toda. Então, acabou que ficou psicologia por conta disso, entendeu? Mas essa questão aí do emocional, né? Eu entendo muito mais agora também, porque eu já estou estudando, e entendo que realmente não é só estudar, né? Não é só sentar e fazer questão. Você tem que realmente ter uma certa paciência ali, uma determinação, mas um entendimento de que você vai falhar e você vai precisar de descanso também, para você poder continuar. Porque, né, se você ficar em cima de algo que você não tem mais capacidade de suportar, aí realmente não funciona. E era o que ia acontecer comigo, né? Agora a Natália, psicóloga, falou aí, né? Natália, vamos para a parte feliz agora, que a parte triste a gente já falou, né? Que é aquela ralação, a gente rala pra caramba, estuda muito, abre mão de um monte de coisa, deixa de viver até às vezes para poder estudar e conseguir seguir, né? Conseguir a tua tão sonhada vaga, conseguir sua vaga na universidade. Psicologia não é um curso muito fácil, a gente percebeu, né, pesquisando as notas de corte, porque são poucas vagas, né? Toda faculdade que oferece o curso e tal. Eu queria que você falasse para a galera duas coisas. Primeiro, eu queria que você falasse como foi o dia que você pegou e viu o seu nome lá na lista de aprovados. Qual foi a sensação que você teve e qual foi a primeira coisa que você fez quando você viu o seu nome lá na lista? Quando eu passei mesmo? Viu o seu nome lá. Natália, aprovada no SISU na faculdade tal. Não, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu comecei a gritar. A minha mãe que viu, porque eu tava na terceira lista, né? Eu tava na lista de espera lá, e só tinha uma vaga pra outra concorrência, né? E eu tava em quinto lugar, e só tinha uma vaga. Mas eles abriram, isso já no segundo semestre, né? Porque no primeiro semestre eu não tinha conseguido. No segundo semestre eu tentei na rural, e aí fiquei lá na lista de espera. Quando eles chamaram pela terceira vez, né? Só tinha uma vaga, mas eu tava em quinto lugar. E eu já tava, gente, não é possível, eu não vou conseguir. Só que eles liberaram uma inscrição para você fazer, de manter a sua... de você se manter na lista de espera mesmo, né? Para a próxima classificação, para a próxima chamada. E aí acabou que as 4 pessoas de cima, né? Não sei se desistiram, não sei o que aconteceu, que elas não manifestaram interesse. E aí eu manifestei. Então, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu achava que seria impossível. Eu acho que eu mandei essas pra você no mesmo dia, no dia seguinte, eu não sei. Acho que foi no mesmo dia que eu saí falando com um monte de gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu só não gritei na varanda, porque eu falava, não, quando eu passar, eu vou gritar na varanda, que eu passei, eu não fiz isso. Mas eu gritei dentro de casa, que eu fiquei muito feliz mesmo. Minha mãe que viu, porque eu já tava assim, sem esperança, achava que eu não ia passar, que eu ia ter que fazer particular. Eu já tinha desistido também do Enem, então ia fazer uma particular se eu não passasse. E acabou que eu fiz que eu entrei pra federal, né? E acabou tudo dando certo, porque eu nem precisei buscar outra, né? Mas a minha sensação na hora foi assim, de surpresa e de felicidade, sabe? E alívio também, né? Porque eu falei, ai, não, vou ter que fazer mais Enem. E eu fiquei muito feliz mesmo, porque foi sofrido. Eu chorei, liguei pra um monte de gente, chamada de vídeo, falei, cara, eu passei, eu nem acredito nisso aqui.
foi isso. Legal, legal. E agora eu queria saber de você, como é que é a segunda pergunta que eu ia fazer, né? Como é que tá lá na faculdade, na Universidade Federal, não é? Rural do Rio de Janeiro. Como é que tá lá na faculdade o curso de psicologia? Pra gente saber, né? Eu sempre tive curiosidade de saber o que a gente aprende na faculdade de psicologia, como é que é o curso em si, quanto tempo demora, quais matérias se estuda, enfim. Conta um pouquinho pra mim aí desse curso. Então, eu tô gostando muito do curso, né? Ele são 5 anos que você vai fazendo o curso. Tô entrando no quinto período, né? Assisti a quarta agora, aí eu vou começar o quinto. A gente tem, assim, a rotina é puxada, que o curso é integral. Então, começa às 8 da manhã, tem dia que vai até 3 da tarde, tem dia que vai até 5 da tarde. É um pouco puxado, né? A gente não tem muito tempo para fazer outras coisas, outras atividades, porque a maior parte do tempo a gente está em aula. Mas é um curso que eu estou gostando muito e que eu estou me identificando mais a cada período que passa. Porque no primeiro período são as aulas mais básicas, assim, mais gerais da psicologia. Você aprende sobre a história da psicologia, né? Você aprende de uma forma mais geral, assim, desenvolvimento humano, da criança e tudo mais. E aí, quando vai avançando, você vai se aproximando mais da prática, né? Da clínica, da social, da comunitária. E aí, existem vários tipos de psicologia, né? Tanto que eu só sabia mesmo que existem várias áreas da psicologia porque eu vi antes. Mas muita gente tem a ideia de que é só a clínica, né? Que é a mais conhecida, realmente. Mas tem várias áreas. Eu, particularmente, né? Eu tenho pensado muito sobre a psicologia do esporte, mas a gente não tem disciplina nenhuma sobre psicologia do esporte, né? Eu fiz um curso de extensão, que era da faculdade mesmo, mas não tem na grade. Então, eu ainda não sei com quem que eu vou trabalhar, se eu quero trabalhar com crianças, se eu quero trabalhar com adulto, adolescente, mas a gente vai aprendendo de tudo, né? E até então eu tô gostando muito. A gente teve disciplinas como aprendizagem, memória, emoção, desenvolvimento humano, história da psicologia, né? Psicologia comunitária, psicologia social, né? Tem vários tipos, assim, e que eu gosto muito. Legal. Então tá se sentindo realizada na faculdade? No curso eu tô. Já tá vislumbrando alguma coisa daqui a 5 anos? Como é que vai ser lá? Me chamei, e agora? Eu não sei. Eu quero me formar e realmente, assim, eu tenho sonho que é um pouco grande, né? O meu sonho, assim, é ser psicóloga. Eu falava pra mim, né? Que o meu sonho é ser psicóloga da NBA. Já é um atleta de lá. Bem específico, bem específico. Legal. Eu não atleta de lá. Mas eu não sei ainda, né? Vamos ver. Não sei se eu vou. Muita gente fala, né, que conforme você vai fazendo o curso, você vai mudando um pouco a área do que você realmente vai se interessando. Até então eu foco mesmo na psicologia do esporte, mas como eu não tenho muita disciplina sobre ela, né, eu não sei. Talvez eu mude de ideia, não sei, mas por enquanto eu tô gostando bastante mesmo. Vou te chamar para outro podcast quando você decidir isso aí, para falar um pouco sobre essa especialidade que você vai escolher. Natália, que bom. Eu queria te agradecer. A gente está caminhando agora para essa reta final. Queria te agradecer bastante por você ter vindo aqui. É sempre bom ver o sucesso de vocês. Assim, é um pouquinho da gente que a gente deixa aí. E gostei bastante de saber que contribuiu um pouco nessa tua trajetória. Assim como você, consequentemente, vai contribuir com a trajetória dos outros também. E agora, nessa reta final, para a gente se despedir da galera, eu queria que você falasse o que seu coração permitisse para quem está assistindo a gente, desse uma dica para eles que estão estudando agora, desse uma palavra para que eles possam se inspirar em você, porque certamente vai ter alguém que vai se identificar contigo, que vai pegar a sua história como exemplo e vai seguir o que você falou. Então, assim, fica à vontade, a câmera está aí, é toda sua. Eu digo assim, basicamente, assim, para confiar no processo. Porque essa frase foi uma frase que eu fiquei repetindo muito na minha cabeça enquanto eu estudava. Porque não é se preocupar com o resultado. Porque o resultado a gente não tem muito controle. A gente tem controle do que a gente pode fazer durante o processo.
né? E aí depois, não depende mais da gente, porque depende de uma classificação, depende de uma concorrência que é enorme, depende das vagas que tem o curso. Então, é confiar mesmo no processo. O que você pode fazer agora? O que você pode... o que você pode deixar de fazer para se dedicar a isso? Porque é só temporário, né? Uma hora você vai passar, e isso tudo vai passar também, e você vai olhar para trás e vai pensar, pô, eu consegui, entende? Que era uma coisa que eu não conseguia antes. Pensar que, um dia eu vou conseguir, né? Mas no momento que eu consegui, eu falei, poxa, deu tudo certo, entendeu? E pode parecer uma coisa muito distante, uma coisa que, isso nunca vai acontecer comigo, né? Mas acontece. Acontece porque você tem que confiar mesmo, sabe? É confiar e continuar fazendo. Se der errado, deu errado naquele momento, mas todo o resto já deu certo, entendeu? Então, continua que vai dar bom, vai dar certo. É isso. Vou aproveitar então o momento para a gente poder encerrar. Vou falar para você que ainda está muito perdido, não faz ideia de como organizar os seus estudos, assim como a Natália organizou, não faz ideia de por onde começar, qual o método vai usar para estudar, está procurando um curso ou alguém que possa pegar na tua mão e te levar rumo à aprovação. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui tem o WhatsApp da nossa equipe. Entre em contato com a gente, fala comigo que eu vou poder te ajudar e vou te ajudar com certeza a conseguir essa aprovação. Deixei aqui também o link do nosso curso, o curso intensivo do Prep Vestibular. Esse curso aqui já está pronto, a gente já tem alunos aí, caindo para dentro dos estudos para conseguir a aprovação do vestibular. E se você não está inscrito no canal, já está perdendo tempo, aperta esse botão aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente, porque com certeza o sucesso é certo. Tá bom? Natália, obrigado mais uma vez, tá? Você seja sempre bem-vindo aqui, será sempre bem recebida aqui. Espero que você volte aqui depois para falar da sua especialização, tá bom? E é isso. Obrigado e vamos dar tchau pra galera. Tchau, galera. Até com Deus. Até a próxima.